Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Prosa. Eu tinha programado um outro tema para a gente conversar hoje, e só que eu estava relendo um livro e um capítulo ali veio muito a calhar sobre o que a gente vem conversando aqui e tudo mais, sobretudo no vídeo que a gente fez da última vez, sobre entregar a vida, o cotidiano, o dia a dia, o ordinário, sobretudo o trabalho. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Dessa vez eu não anotei pontos no meu caderninho, não. Eu vou falar diretamente do capítulo. A gente vai relendo alguns trechos aqui e meditando sobre isso e alguns pontos que eu tenho para destacar sobre, e a gente vai entendendo junto. Eu queria que vocês comentassem aqui também nesse vídeo o que você achou, né? O que chamou a atenção, enfim. Que conclusão você tira para sua vida disso tudo. O que eu queria conversar é desse livro aqui, ó, Rumo à Felicidade, do venerável Fulton Sheen, que está em processo de canonização. Foi um bispo americano no século passado. Ele tinha um programa na televisão, de rádio e televisão, e batia altas audiências, e tudo ensinando o evangelho, falando sobre a doutrina e tudo mais. E ele tem esse livro, que é essa edição aqui minha, da minha biblioteca católica, com diversos artigos sobre vários temas. E você pode ver que eu tenho marcadinho aqui algumas partes, mas o que eu queria conversar com vocês hoje era sobre o trabalho, né? Sobre isso veio, eu quero conversar sobre isso porque me foi muito útil. E como me é muito útil, isso tem me ajudado, porque é um processo, tudo que a gente vai conversar aqui pra gente é uma mentalidade nova, assim como a gente falou da última vez também, né? É, é Basicamente o capítulo fala sobre a maneira como a gente enxerga o trabalho. E não só o trabalho, mas tudo aquilo que a gente faz. Todas as tarefas que a gente faz. E a gente vai entender sobre isso. E é muito importante para a gente poder entender com que olhos nós estamos enxergando o trabalho, né? O nosso trabalho, o que a gente faz, né? O nosso ganha-pão. Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês. Vou botar assim para vocês verem. Muito poucos, nos tempos que correm, fazem o tipo de trabalho que gostariam de fazer. Em vez de escolherem livremente as suas ocupações, são forçados, por necessidade econômica, a dedicar-se a tarefas que não conseguem satisfazê-los. Dizem muitos, eu deveria ocupar-me em alguma coisa de superior ao que eu estou fazendo agora. Ou até dizem, este meu trabalho só é importante porque me pagam. Vai, isso é muito comum. Você conhece, no mínimo, 15 pessoas que falam isso todos os dias, senão você também. E quantas vezes a gente já falou disso? Só trabalho porque isso me dá dinheiro. Não gosto de fazer isso. Só faço porque eu sou obrigado. E foi o que eu consegui para ser pago para me sustentar. Tal atitude está na base de tanto trabalho imperfeito e mal executado. É por isso que existe tanto trabalho mal feito por aí. Porque as pessoas fazem porque são obrigados. Porque não tem outra forma de. Não tem outra fonte de renda, digamos assim. E isso faz com que as pessoas trabalhem de qualquer jeito. Se você não enxerga propósito e só enxerga o trabalho como um conjunto de tarefas que você é obrigado a fazer porque te pagam, muitas das vezes esse trabalho é só mal feito, né? E isso é extremamente comum. Quero que vocês acompanhem o raciocínio. Tá bom? Aí ele fala sobre o trabalho e fala sobre o sentido da vocação. Este sentido de vocação está, infelizmente, a desaparecer em nossos dias. Não se deve atribuir a culpa à complexidade do sistema econômico, que isso também é outra coisa extremamente comum. Eu só trabalho e ganho pouco porque o país está quebrado e etc. E qualquer outro motivo externo. Nunca é motivo interno, é sempre motivo externo. Qualquer trabalho visto em perspectiva adequada pode servir para nos enobrecer. De novo, qualquer trabalho enxergado da maneira correta, ou seja, visto em perspectiva adequada, pode servir para nos enobrecer, nos engrandecer. Mas para descobrir essa nobreza, exige-se uma condição necessária, que é
a compreensão da filosofia do trabalho, ou seja, o que é o trabalho, para que serve o trabalho, né? E aí ele explica, isso aqui é muito importante, e eu gosto porque ele explica dando exemplos. Ele diz que cada tarefa que a gente faz existem dois aspectos, contém dois aspectos. O nosso propósito, que nos diz que ele merece ser cumprido, e o próprio trabalho em si, né? Cada tarefa que a gente faz tem duas coisas. O motivo pelo qual a gente o faz, que nos faz querer concluir aquela tarefa, seja qual for, e a tarefa em si, o trabalho em si, o ato de fazer em si daquela tarefa, o ser daquela tarefa em si. Ele explica com um exemplo. Jogamos tênis, vou dar um exemplo de jogador de tênis. Jogamos tênis para fazer exercício, mas jogamos o melhor possível apenas pela satisfação de fazer isso bem. O homem que argumentasse que podia fazer o mesmo exercício por meio de uma técnica deficiente na quadra de tênis teria falhado na compreensão do segundo aspecto de toda atividade: a realização da tarefa de acordo com o padrão de perfeição próprio dela. Ou seja, cada tarefa, cada coisa que a gente faz, exige-se dela em si que seja cumprida perfeitamente. Isso é a essência de um trabalho, que ele seja cumprido e realizado da melhor maneira pela tarefa em si, independente de qualquer outro motivo, de concluir uma tarefa, de concluir um trabalho, de trabalhar, de fazer um trabalho e fazê-lo bem, porque é isto que o trabalho necessita: cumprir uma tarefa e cumpri-la bem. Outro exemplo. De igual modo, o homem que trabalha numa fábrica de automóveis pode ter como intenção primária ganhar o salário. Isso não é ruim, mas a finalidade do trabalho em si é a execução da tarefa com máxima excelência. Tudo bem a gente trabalhar para ganhar dinheiro, isto não é nenhum problema, mas a finalidade do trabalho em si é terminar aquela tarefa com máxima excelência. Isso nos enobrece. Um trabalhador deveria ter sempre presente essa segunda intenção, tal como um artista que nunca se esquece da beleza a que há de ter quando pinta, ou a dona da casa que sabe da necessidade da limpeza quando espana o pó. Percebe o porquê de fazer as coisas? E por isso que a gente fala tanto de propósito. Tudo que a gente faz empreende-se um propósito, existe um porquê. E isso tem muito a ver com aquilo também de intencionalidade de cada ação que você faz. Cada ação que você faz, seja qual for, precisa ser intencional a algo, né? Você limpa a casa, você espana o pó, não só para tirar o pó em si, mas a finalidade de fazer aquilo bem, porque você sabe o que é precisar da casa não ter o pó. Entende? A necessidade da limpeza, né? E isso é muito importante a gente levar isso para o nosso dia a dia. Muito importante, né? É que ele vai explicando que hoje tornou-se dominante para apenas o primeiro aspecto, que é ganhar dinheiro, e despreza o segundo. Ele diz até que Deus, quando trabalhou, olhou a sua obra concluída e diz que ela estava boa. Ou seja, Deus, quando empreende um esforço e na criação e também trabalha, ele olha para aquilo e diz que aquilo está bem feito, que aquilo é bom. Então, tal como Deus o fez, nós devemos fazer também. Algumas pessoas que se têm mantido fiéis a um ideal de perfeição sentem viva a emoção em qualquer trabalho. Conhecem a satisfação de um trabalho bem feito, quer estejam fazendo uma cadeira, limpando um cavalo ou esculpindo uma estátua para uma catedral. Não tem trabalho pequeno ou trabalho grande. Para aquela pessoa que trabalha e empreende uma ação, aquela tarefa, aquele trabalho, entende a importância de fazer aquele trabalho bem, né? O trabalho era um ato sagrado, uma cerimônia, uma fonte de mérito pessoal, isso lá antigamente, né? E aí ele cita aqui uma frase muito interessante que é, e aí o porquê da filosofia do trabalho, que ele diz que trabalhar antigamente tinha uma perspectiva desse desejo de projetar com o próprio esforço humano o poder criador de Deus. Quando você cria algo, quando você faz algo, tem uma tarefa, você está com as próprias forças, de alguma maneira,
repetindo a ação criadora de Deus. Desculpa. E aí ele diz que o trabalho, existem 3 perspectivas, 3 princípios para o trabalho. E aí acho que essa é a parte prática que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Vontade de espirrar horrível. E ele diz que nenhuma tarefa deve ser empreendida por um espírito que ignore esses princípios e essas duas categorias, né? O propósito em si e o ato da tarefa ser bem feita. E aí 3 princípios que ele dá da gente carregar isso para o nosso dia a dia. O primeiro, o trabalho é um dever moral. Moral. Não só pela a obrigação de fazê-lo, mas que como impacta na nossa moral. Por quê? Ele diz aqui, o próprio trabalho previne a ociosidade, da qual podem advir muitos perigos, e mantém o corpo sujeito à razão. O trabalho em si nos previne do mal, de estar ociosos e o ócio ser instrumento para o pecado, né? Então, o trabalho é um dever moral, né? E não só uma necessidade física. E a segunda coisa que eu acho mais importante, que é o que eu mais martelo aqui e mais falo, o trabalho é uma oração. Uma vida, palavras dele, uma vida bem ordenada não adia a oração para o fim do trabalho. Faz do trabalho uma oração. Isso é genial. É o que a gente vem falando aqui esse tempo todo. Cada ato seu pode ser entregue a Deus como um ato de oração. Né? E ele diz como aqui. Isso se realiza quando a gente se volta para Deus no início e no fim de cada tarefa e mentalmente a oferecemos por amor a Ele. É isso. Não é difícil. É isso que as pessoas não entendem. Não é difícil entregar as suas ações e não é difícil santificar o seu trabalho. É só você elevar o seu pensamento a cada tarefa que você faz e entregar nas mãos de Deus. Né? Não é difícil. Né? Desse modo, quer estejamos cuidando de uma criança ou fazendo carburadores, ou operando uma máquina, ou assessorando um elevador, o trabalho é santificado. Por mais orações que se rezem nas horas de descanso, não podem estas compensar um trabalho desmazelado. Mas qualquer tarefa honesta, bem feita, pode tornar-se a oração. Genial. É isso. Vamos embora. Acabou. Fecha tudo. Essa é a questão. Cada tarefa, cada ato seu pode ser entregue a Deus e você santifica o seu trabalho desta maneira. Maravilha, né? E o terceiro aspecto que ele fala sobre a questão do dinheiro, né? Do porquê ter dinheiro e essa busca justa por dinheiro. Ele diz, citando uma frase: ganhar dinheiro tem como objetivo poder prover a nós próprios e aos que de nós dependem. Beleza? Até aí nenhum mistério. E prover a nós e aos outros tem como objetivo poder viver virtuosamente. E viver virtuosamente tem como objetivo salvar a nossa alma e alcançar a felicidade eterna. É para isso que a gente trabalha. Percebe a cascata e uma sequência a outra? A busca justa pelo dinheiro, que ganhar dinheiro não é um problema. Trabalhar e querer trabalhar bem e mais para ganhar dinheiro, isso em si não é um problema, mas depende da intenção com que você faz. E aqui ele diz a intenção boa. Ganhar dinheiro tem como objetivo poder prover a nós e a nossa família, aquelas pessoas que nos dependem. E o ato de prover a nós e a nossa família serve para que a gente tenha uma vida virtuosa, para que a gente possa ter uma vida confortável e assim possa viver virtuosamente. É isso. Não é para ter mais dinheiro, não é para ser melhor que o outro, não é para poder guardar dinheiro infinitamente, não é para poder ser vaidoso, não é para poder comprar bens e mais bens e mais bens, não é para isso. É para poder prover a nós mesmos. Os outros têm como objetivo poder viver virtuosamente. E viver virtuosamente tem como objetivo salvar a nossa alma. Você dá um fim último ao dinheiro, que é salvar a tua alma. É como você olha para isso, né? Sem o viés da vaidade, do orgulho, da soberba, você dá um fim justo a isso, né? Uma busca justa pelo dinheiro, né? E isso é muito importante para ver como que a gente
se relaciona com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, e que fica essa lição: nós podemos santificar o nosso trabalho, o nosso ordinário, o nosso cotidiano desta maneira, oferecendo cada ação a Deus, a Ele, porque é dessa maneira que a gente se santifica através do nosso trabalho. E para de enxergar o trabalho como um peso, uma mazela, como algo que deve ser passado o mais rápido possível e não aguenta mais. Todo dia a gente levanta da cama para poder reclamar. É mudar a nossa perspectiva e enxergar santamente o trabalho. Espero que esse vídeo seja útil para você, assim como esse capítulo desse livro está sendo útil para mim. Compartilha com quem você acha que também precisa entender isso, tá bom? Tchau, tchau.